Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida dos irmãos, amém? Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Sermão do Monte, amém? E eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós faremos a leitura a partir do verso 27. Mateus, capítulo 25, leitura a partir do verso 27. Todos acharam? Amém? O texto diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Senhor, nós te pedimos a tua iluminação, Pai. Que o Senhor ministre a tua verdade nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. A compreensão da tua palavra é extremamente determinante para a nossa vida, Senhor. Então, que esse entendimento chegue ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Nos concede a tua graça. Amém. Queridos, quem já ouviu falar da expressão o canto da sereia? Cair no canto da sereia. A sereia, na mitologia grega, é um ser condenado pelos deuses. Por isso, ele se torna um ser híbrido. Metade mulher, metade peixe. E ela seduz todas as embarcações que passam com seu canto sedutor, que entorpece a mente, que engana, porque no final das contas ela quer naufragar o navio, ela quer naufragar o barco e quer matar todo mundo, quer matar todos os tripulantes, quer matar todos os marujos. Aplicando essa expressão para o nosso dia, o canto da sereia é tudo aquilo que nos traz uma proposta sedutora, mas que no final das contas tem o objetivo de nos enganar, tem o objetivo de fazer naufragar a nossa vida. E quando nós falamos, queridos, de pecado sexual, é exatamente isso. É o canto da sereia. É o canto da sereia. Que quer nos seduzir, mas que no final das contas quer matar a nossa fé. Quer matar a nossa espiritualidade. Quer destruir a nossa família. Quer destruir o nosso olhar. Quer acabar com todas as coisas. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Sobre o pecado do adultério. A gente tem percebido nas últimas semanas, com o reverendo Arthur, que Jesus ele se apresenta como o verdadeiro intérprete da lei no Sermão do Monte, como uma espécie de segundo Moisés, sendo Jesus o próprio Deus, o verdadeiro legislador do reino de Deus. Então Jesus ele não se contrapõe aqui à lei. Na verdade, Jesus ele reinterpreta a lei. Ele traz profundidade para a lei. Ele amplia o entendimento da lei. Como a gente conversou na semana retrasada com o reverendo Arthur, Jesus ele ressignifica o 6º mandamento e aqui ele está ressignificando o 7º, que nos traz o mandamento de não adulterar.
E Jesus ele traz aqui uma percepção de que esse aprofundamento do mandamento nos traz a ideia de que a gente não deve se preocupar só com as externalidades, só com as ações, com as atitudes, como se elas fossem um fim em si mesmo. Jesus ele está nos encorajando a olhar para o coração. Jesus ele está nos encorajando a olhar para a alma, de onde todas as ações se originam. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus ele diz o seguinte: foi dito, não adulterem, mas eu, porém, afirmo que aquele que cultivar no seu coração e nutrir um sentimento impuro pelo próximo, já adulterou no seu coração. Jesus ele traz a discussão para o âmbito do coração e não somente das externalidades. Naquele tempo se existia a percepção de que não adulterar era cometer o pecado de infidelidade, de uma relação extraconjugal de forma consumada. E Jesus ele está ampliando esse entendimento. Ele está falando que o adultério começa quando nós nutrimos essa realidade no coração. Nós podemos ter uma atitude moralmente correta nas ações, mas está com o nosso coração completamente impuro. E por que é importante nós compreendermos isso? Porque Jesus avalia a nossa vida a partir do estado da nossa alma. Ele não avalia a partir das externalidades, ele avalia a partir do coração. E queridos, como a gente tem conversado nas últimas semanas, Jesus ele conhece até a medula da nossa alma. Jesus ele conhece os meandros mais escuros da nossa alma, ele conhece tudo. E é a partir das nossas internalidades que ele nos avalia. Por isso o chamado de Jesus aqui a não adulterar é um chamado a nós olharmos para o estado do nosso coração. Como anda o nosso coração, queridos? Como anda o nosso coração? O que nós temos nutrido no nosso coração? Um segundo aspecto que é importante de nós entendermos no sentido do ensino do adultério aqui, se dá quando Jesus ele afirma o seguinte: qualquer um, ou em outras traduções, todos que olharem com uma intenção impura já adulterou no coração. Quando Jesus ele fala aqui de qualquer um, todos, ele está dizendo o seguinte: pode ser você casado ou solteiro, mulher ou homem, todos que nutrirem um sentimento impuro no coração cometem adultério. Um segundo aspecto que esse texto ele fala é o seguinte: Jesus ele está combatendo todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Todas. E não só o adultério como uma infidelidade extraconjugal. Ele está combatendo tudo. E existem duas interpretações em relação a isso. Existem aqueles que entendem que Jesus ele não combate somente o adultério propriamente dito, mas todas as imoralidades sexuais que possam promover a escalada para o adultério. Existem aqueles que entendem dessa forma. Então, por isso que qualquer imoralidade sexual é uma quebra do 7º mandamento. Mas também existem aqueles que entendem que qualquer imoralidade sexual é adultério. Por quê? Porque todas as vezes que nós cultivamos qualquer que seja imoralidade sexual, nós adulteramos a ordem criada por Deus para a sexualidade no casamento. Quando eu consumo pornografia, quando eu tenho uma vida sexualmente ativa antes do casamento, ou qualquer sorte de imoralidade sexual que hoje nós vemos, nós cometemos adultério, porque nós estamos adulterando a ordem criada por Deus para a sexualidade no casamento, porque nós estamos adulterando o leito conjugal. Amém, queridos?
Então existem aqueles que acreditam dessa forma. E faz sentido ter esse tipo de interpretação, porque Jesus está dizendo o seguinte, olha, se você pensar com um olhar impuro, você já adulterou. Você já cometeu pecado de adultério. A terceira percepção que a gente pode ter dessa realidade é a ênfase de Jesus quando ele fala do olhar. Todo aquele que olhar com uma intenção impura. Por que Jesus ele coloca uma ênfase muito grande no olhar? Porque o pecado sexual ele começa no olhar. A imoralidade sexual no nosso coração começa onde nós colocamos os nossos olhos. E na forma como nós colocamos os nossos olhos. Aquilo que há de mais próximo do nosso processamento mental, do nosso processamento de coração, dos nossos afetos, é aquilo que a gente coloca os nossos olhos. Automaticamente, quando a gente captura uma imagem com os nossos olhos, nós processamos essa imagem na nossa mente. Seja de uma forma boa ou ruim. Mas a gente faz isso. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, um pouco mais à frente, vou dar um spoiler aqui, mas depois a gente vai tratar com mais profundidade, Jesus ele diz, os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, os olhos são os luminares do corpo. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará em luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. O que Jesus está dizendo aqui, queridos, é que o nosso olhar, a forma como nós enxergamos, é determinante para a saúde da nossa alma. A forma como nós olhamos é determinante para a saúde da nossa fé. E a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte, será que o nosso olhar tem sido servo da imoralidade? Porque se for, queridos, nós vamos continuar tendo uma visão utópica da realidade. Nós vamos continuar enxergando as pessoas como um mero pedaço de carne. Nós vamos continuar enxergando tudo e todos de forma objetificada e não da forma como Deus criou o ser humano, a imagem e semelhança dele. Como nós temos tratado o nosso olhar? Como, queridos? Como? E vale lembrar que Jesus ele não está falando aqui de um olhar de relance, um olhar despercebido, um olhar rápido. Não, Jesus ele está falando de um olhar compenetrado. Um olhar que não desvia a sua atenção. Um olhar que fomenta no imaginário, nos pensamentos. Um olhar que namora com a tentação. Como Davi. A gente estudou nas últimas semanas aqui. Davi, ele subiu no terraço do seu palácio e viu Batseba nua tomando banho. Ele olhou. E dada a propensão pecaminosa do ser humano, dada a propensão fisiológica do ser humano, era normal que Davi se sentisse tentado. Era normal. Mas Davi, ele peca quando ele olha e não desvia o olhar. Quando ele olha compenetrado para aquela mulher. E abraça a cobiça. Um outro aspecto que é importante para nós entendermos no ensino do adultério é diferenciar a tentação e o acolhimento da tentação. Às vezes nós somos tentados e às vezes nós acolhemos a tentação no nosso coração. As Sagradas Escrituras, elas nos ensinam, queridos, que ser tentado é próprio do cristão. Ser tentado não é pecado.
Ser tentado significa que a gente luta contra o pecado. Mas quando Jesus ele fala aqui de um olhar impuro, ele está falando de um estágio onde a gente já está abraçado com a tentação. Onde a gente já está abraçado com a cobiça. Onde nós já estamos cultivando no nosso imaginário a tentação. Imaginem, queridos, que a tentação é uma proposta sedutora. Uma proposta sedutora. E nós temos a opção de abraçar essa tentação, de namorar com essa tentação no coração, de cultivar o nosso imaginário, de cultivar os nossos pensamentos em torno dessa proposta, ou nós temos a opção de rechaçar essa proposta, desviar o nosso olhar, lançar para longe essa tentação. Essa é a diferença, queridos. Jesus ele está falando aqui do estágio em que a gente já morreu abraçado com a tentação no coração. E nós precisamos nos atentar para isso, queridos. Nós precisamos nos atentar. Se nós pudéssemos estruturar esse texto aqui, a gente poderia dizer que a primeira parte do sermão se dá com o ensino do adultério e a segunda parte se dá com o conselho de Jesus a respeito do adultério. Qual é o conselho que Jesus nos dá aqui? Jesus ele diz o seguinte: se teu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Queridos, a orientação, o conselho de Jesus aqui é literal. Jesus está pedindo para a gente arrancar o olho, arrancar o braço, literalmente falando? Não. Jesus ele não está falando de literalidade. Apesar de, ao longo da história, algumas pessoas entenderem dessa forma, interpretarem dessa forma. Um teólogo muito famoso, pai da igreja, chamado Orígenes, ele cortou o seu órgão genital. Ele se castrou, porque ele interpretou esse texto de forma literal. Mas é óbvio que Jesus ele não está falando aqui de literalidade. Jesus ele está falando de radicalidade com o pecado sexual. Porque, queridos, ainda que a gente arranque o nosso olho, a gente não se livra da luxúria, porque a luxúria está no coração. Arrancar os olhos não é radicalmente suficiente para nos livrar do pecado sexual. Esses dias eu estava vendo a entrevista de um pastor dizendo que atendeu um caso de um irmão que tinha problemas com imoralidade sexual e era cego. Porque a luxúria está no coração, queridos. É sério. Então a grande mensagem aqui de Jesus é sobre a radicalidade, a tolerância zero com o pecado sexual. Jesus ele está dizendo, a grande mensagem aqui de Jesus é a seguinte: é melhor ter uma vida restrita em nome de vencer o pecado e ir para o céu, do que ter uma vida abrangente, não ter cuidado com o pecado e ir para o inferno. Essa é a mensagem de Jesus. E um outro aspecto interessante que Jesus ele fala aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, o chamado para vencer o pecado sexual não é resistir, é fugir. É para fugir. Não é para conversar, não é para dialogar, é para sair fora. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: por que tanta radicalidade com o pecado sexual? Por que tanta radicalidade Jesus ele está nos aconselhando a ter com relação ao pecado sexual? Eu não vou responder essa pergunta de forma direta. Eu vou responder essa pergunta de forma indireta. Eu vou trazer alguns dados para vocês aqui e vocês vão entender minha resposta.
No Brasil, queridos, de forma majoritária, as pessoas tinham seu principal contato com a pornografia na puberdade. E hoje, nos últimos anos, acessar pornografia pela primeira vez de forma majoritária acontece na infância. Segundo uma pesquisa do Instituto Barna, nos Estados Unidos, 54% dos homens cristãos e 15% das mulheres cristãs admitem consumir pornografia nos Estados Unidos. Outro estudo feito no Brasil apontou que 66% dos homens cristãos e 33% das mulheres cristãs acessam conteúdo pornográfico pelo menos uma vez por mês. Eu concordo com um pastor chamado Tim Chester quando ele diz que ele se vê um tanto incrédulo com esses dados. Ele desconfia desses dados. Por quê? Porque ele diz que a tendência do pecado sexual na vida de alguém é esconder e não abrir de forma tão externalizada. Então ele diz que quando ele olha para esses dados, 66% dos homens consomem pornografia. Ele sempre coloca para cima. A margem de erro é sempre para cima. Porque a tendência é esconder. Então, esses 66% de homens são homens corajosos que falaram. Aí vocês podem me perguntar, mas pastor, isso é muito próprio do nosso tempo. A gente tem acesso a muita coisa, acesso ilimitado, muito fácil. E é verdade. Isso potencializa o pecado. Mas tem um livro muito interessante que traz um dado que eu queria também compartilhar com os irmãos, chamado A Companhia de Pastores de Calvino. Esse livro reúne documentos e atas da igreja em Genebra no tempo de Calvino. Documentos que datam entre os anos de 1542 e 1609. Ou seja, uma diferença aí de 5, 6 décadas. E o livro ele fala que a maioria esmagadora dessas atas falavam de disciplina eclesiástica. De disciplina de pecado na vida da igreja. E dentre esses documentos, 1572 casos de disciplina eram sobre fornicação e adultério. E dentro desses 1572 casos de fornicação e adultério, 636 homens e 538 mulheres foram disciplinadas sobre pecado sexual, no século XVI e XVII. Aí a gente se pergunta, por que Jesus ele trata com radicalidade o pecado sexual? Porque o pecado sexual é uma pedra no sapato em toda a história. E a gente deve tratar com radicalidade o pecado sexual, porque esse tema demanda radicalidade. A gente não deve dialogar, a gente não deve conversar com esse tipo de pecado. Por isso Jesus ele fala, corta, lança fora. A gente não deve dialogar com esse tipo de pecado. E dentro desse conselho, queridos, como podemos fugir do pecado sexual? Quando Jesus ele fala aqui sobre cortar os olhos e cortar o braço, nós podemos entender que cortar o olho representa por onde a tentação chega. A tentação chega nos olhos. E quando Jesus ele fala de cortar os braços, o braço aqui pode ser representado por onde a tentação é consumada. O braço é um instrumento pelo qual a tentação é colocada em prática. Então, basicamente, o que Jesus está dizendo é o seguinte: nós devemos tratar com radicalidade o pecado sexual para que ele não seja fomentado no nosso imaginário, nos nossos olhos e também na nossa prática. A gente deve rechaçar, jogar fora. Nós conversamos aqui anteriormente que a tentação ela pode ser comparada com uma proposta sedutora, não é verdade? Mas a tentação ela também pode ser comparada como um sinal de alerta.
de que alguma coisa não está certa. Tiago, ele fala na sua epístola que a tentação surge a partir da cobiça do coração. Se nós somos tentados em alguma coisa, é porque existe uma propensão pecaminosa no nosso coração. Então, quando a tentação chega como um alerta, é como se a tentação estivesse dizendo o seguinte: olha, tem alguma coisa do seu coração que foi estimulada aqui, com essa imagem, com essa realidade, com essa situação. E o que Jesus está dizendo aqui? Quando você perceber esse sinal de alerta, corta, lança fora. Não negocia com a tentação, porque a tendência é você fomentar a tentação no coração. Ah, pastor, mas quando eu vi, eu já estava pensando imoralmente. Quando eu vi do nada, eu já estava fomentando pensamentos na minha mente. Queridos, não foi do nada. Não foi do nada. O alerta, ele foi emitido, mas nós não damos a devida seriedade para esse alerta. A tentação chega dessa forma. Às vezes, alertas são dados, a tentação chega quando a gente consome conteúdos das mídias sociais. Hoje, tudo se tornou hipersexualizado, queridos. O grande objetivo das indústrias hoje, nas mídias sociais, nas propagandas, nas marcas, em propaganda de outdoor, é capturar o nosso olhar. É capturar a nossa atenção. E por isso tudo é muito sexualizado. Esses dias eu estava passando numa estrada e eu vi um outdoor de propaganda de cimento com uma modelo seminua deitada. E eu falei, qual é a relação? Não tem relação. Mas o que as marcas querem? Capturar a nossa mente. Capturar o nosso olhar. Hoje a gente abre um site e tem propaganda sexual. Às vezes a gente está abrindo a Bíblia online e, se duvidar, tem propaganda sexual do lado. E é impressionante, irmãos, porque esse tipo de tendência, ela está sendo projetada para o próprio comportamento da sociedade. O Instagram, por exemplo, é uma vitrine de nós mesmos. E para poder capturar a imagem dos outros, se sexualiza a sua imagem. Alguns estudos dentro da neurociência já consideram que algumas danças, algumas imagens na rede social é como se fosse pornografia atuando na nossa mente. Então, no menor alerta de tentação, apague esse aplicativo. No maior ou menor sinal de tentação, sai desse ambiente que te faz pecar. Seja clube, seja o futebol do sábado com os amigos, seja lá o que for, se está te tentando, se está destruindo a sua fé, corta. Jesus está falando de radicalidade aqui, queridos. E se nós não estivermos prontos para sermos radicais com esse pecado, a gente não está pronto para ser discípulo de Jesus. Nós não estamos. Aí você pode me perguntar, mas pastor, eu estou tendo problema no meu trabalho. Mas como que eu vou largar o meu trabalho? Meu trabalho é meu ganha-pão, é o meu sustento. Existem uma série de alternativas que a gente pode esgotar. Você pode pedir para trocar de setor. Você pode pedir para ser transferido para uma outra unidade da sua empresa. Você pode colocar currículo em outra empresa. Você tem uma série de alternativas para poder esgotar. Se você tiver intimidade com o seu chefe, você pode conversar com o seu chefe. Agora, queridos, se todas as alternativas se esgotarem e você perceber que a tentação está prestes a te matar,
2 conselhos. Conversa com seu cônjuge. Seja claro. Seja sincero. E se tiver que pedir para sair do trabalho, você vai fazer isso junto com seu cônjuge. Você vai ter o apoio do seu cônjuge. Ah, pastor, mas é muito radical. Então nós não estamos prontos para viver como discípulo de Jesus. Jesus, ele diz o seguinte: só pode ser meu discípulo aquele que estiver pronto para negar-se a si mesmo e me seguir. Esse é o parâmetro do discipulado de Jesus. Quem amar mais a sua família do que a mim mesmo, não está pronto para ser meu discípulo. Essa é a mensagem de Jesus. Então Jesus está falando aqui de radicalismo mesmo, com o pecado sexual. E é interessante porque Jesus ele não está dizendo aqui, olha, se você está sendo tentado, ora para resistir. Não, Jesus ele está falando, corta. Corta. Foge. Assim como José, foge. Vou dar um exemplo aqui para ficar pedagógico para os irmãos. Imaginem que toda vez que a gente entra no quarto sozinho e vê o computador, a gente consome pornografia. Vou dar um exemplo. Mas para ficar ainda mais pedagógico, vamos substituir a figura do computador ou a figura do celular, do smartphone, seja lá o que for, por uma pessoa nua. Por que Jesus ele está dizendo aqui que a orientação não é orar, a orientação é fugir? Porque é fisiologicamente impossível, dada a propensão pecaminosa do coração, é impossível a gente entrar no quarto, olhar para uma pessoa nua e não sentir nada. Então não tem a oração que resista a esse problema. Qual é a orientação de Jesus? Moça bonita, sai do meu quarto. Sai. Computador, vai para a sala, perto da família. Deixa algum parente seu, de confiança, rastrear o seu ID do computador, para ele ter acesso. Mas arranca o que faz pecar. Arranca. Essa é a mensagem de Cristo, queridos. Essa é a mensagem. Chegando à conclusão do nosso sermão, queridos, nós percebemos que a tentação é como uma proposta sedutora que tenta nos enganar, que nos traz promessas de prazeres imediatos, de prazeres fáceis. Mas o verdadeiro resultado do pecado sexual é a destruição da nossa família, é a destruição da nossa fé, é a destruição da nossa relação com Deus, é a destruição da nossa esperança. Essa é a verdadeira e genuína promessa do pecado. Mas a grande pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: por que nós continuamos acreditando nas promessas do pecado sexual? De prazer imediato, de prazer fácil, e a gente não se atenta para o fato de que esse pecado sexual pode nos matar. Porque a luta contra o pecado sexual é uma luta pela fé. A luta contra o pecado sexual é uma luta pela fé. Pela fé nas promessas que Cristo tem na nossa vida em sermos fiéis. Nós pecamos sexualmente, queridos, porque nós nos esquecemos da promessa de ser fiel em Cristo Jesus. Jesus ele tem promessas eternas para a nossa vida. Jesus ele diz que os sofrimentos dessa era não se comparam com o peso de glória que está por vir. As promessas de ser fiel são muito maiores do que as promessas que o pecado sexual pode oferecer para a gente.
E nós só continuamos crendo nas promessas do pecado, porque o nosso coração está distante das promessas de Deus. Jesus, ele começa o Sermão do Monte com promessa, queridos. Bem-aventurados são vocês que por causa do meu nome são perseguidos, porque para vocês será grande o galardão. Promessa. Aonde estão os nossos corações? Em que promessas estão os nossos corações? Aonde, queridos? As promessas do reino ou as promessas do inferno, do pecado sexual? É difícil ser fiel, cortar o mal pela raiz? É óbvio que é difícil. Mas as promessas resultantes dessa fidelidade são eternas. São intransponíveis. Não pode ser roubado de você, ainda que nós soframos. Como disse aqui o presbítero Everton, nós podemos todas as coisas porque Cristo nos fortalece. A gente pode passar por naufrágio, por sofrimento, por necessidade, por perseguição, mas Cristo nos fortalece. As promessas de Cristo fortalecem a nossa esperança. E é nelas que nós devemos depositar o nosso coração. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, Pai, misericórdia. Misericórdia, Pai, porque nós nutrimos, Pai, no nosso coração tanta imoralidade, Pai. Tanta lascívia, tanta luxúria, Senhor. Mas nós te pedimos, enquanto igreja, misericórdia, Pai, porque nós somos pecadores. Nós somos frágeis. Nós somos extremamente carentes da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia. Nos ajuda, Pai. Nós estamos firmados na promessa de que, se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor nos concede a Tua graça, o Teu favor, porque nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer do nosso pecado, que não pode se compadecer das nossas fragilidades. Por isso, hoje de manhã, como igreja, nós nos achegamos no Teu trono de graça, a fim de receber misericórdia em tempo oportuno, a fim de receber graça, Pai, porque nós queremos ser lavados pelas Suas águas purificadoras. Nós queremos limpar o nosso coração. Nós queremos ter uma atitude externa que contemple a Tua glória, mas a gente quer que isso comece no nosso coração, Pai. Então purifica o nosso coração. Purifica. Perscruta, Pai, cada particularidade do nosso ser. Limpa, lava, purifica, nos ajuda, Pai. Que a fé no Teu Evangelho, Pai, também possa firmar nos nossos corações as promessas eternas do Teu reino, que são infinitamente maiores do que as promessas do pecado sexual, que podem ser demonstradas como o canto da sereia, que no final das contas quer naufragar a nossa fé, que no final das contas quer nos matar. Nós queremos ser conduzidos pelo Senhor, que é o nosso bom pastor, que nos protege, Pai, do lobo, que nos protege, Pai, das circunstâncias. Nós queremos andar debaixo das Tuas asas, Pai. É debaixo das Tuas asas, diante da Tua graça, que nós estamos protegidos de toda a setra do maligno, Pai. De toda essa ética pervertida da sociedade que a gente vê, Senhor, que tenta nos fisgar, que tenta nos capturar, Pai. Nos ajuda, Pai,
Nos ajuda. Nos livra, Pai, de nós mesmos. Nos livra, Pai, do inferno. E nos livra, Pai, do pecado latente nesse mundo. Nos livra, Pai. E nos dê um coração puro. Porque, como diz a sua Sagrada Escritura, aqueles que são puros de coração verão o Senhor. E nós queremos ver o Senhor na tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém.